não sei falar direito porque eu sou muito jovem. Algumas vezes falam, eu sou menino, eu sou, como uma criança. Eu quero dizer para você uma coisa. Jeremias, ele já sabia que naquele momento ele seria rejeitado, discriminado por aquele povo, devido à sua idade, devido a ele não ter que falar direito, devido a as pessoas não terem experiência sobre a vida dele. E quantas pessoas são discriminadas por causa da sua idade, por causa da sua aparência, por causa da sua cor? Quantas pessoas são discriminadas por causa da região onde ela mora? E eu fiz uma anotação que fala assim, Jeremias era um jovem, e quando foi chamado por Deus, e por isso achou que não seria aceito pelas pessoas como profeta. Jeremias sabia que a sociedade judaica, entenda isso, era seletiva, e uma pessoa era considerada alguém depois de uma maioridade após ter realizado algum feito, ou com experiência considerável. As crianças e jovens não eram nem mesmo contadas entre as pessoas. Você pode ver quando você vê citações da palavra, falava assim, os homens, homens falava a quantidade de homens, mas mulheres e crianças. Você vê que quando Deus fala para Moisés, que só entrarão na terra prometida, Josué e Caleb, e as pessoas da idade de 20 anos para baixo. Por isso que quando as pessoas falam assim que Jeremias tinha aproximadamente entre 14 e 20 anos, era por causa disso. Na terra prometida só entrou aqueles que tinham além de Josué e Caleb, de 20 anos para baixo. Quer dizer, de 20 anos quem tinha 20 para cima, 21 para cima. Essas pessoas não entraram na terra prometida. E eu quero dizer para você uma coisa, e eu vou continuar lendo aqui. Os jovens não eram nem contados. E eu quero dizer para você uma coisa. A sociedade, ela estipula e dita padrões do que é bom ou ruim, o que é certo e errado. Você já percebeu que hoje em dia, hoje as pessoas ditam padrões do que é certo e errado, do que é bom ou ruim? Hoje, na nossa sociedade que nós estamos vivendo, muitas vezes o que é certo para alguns é errado, e o que é errado para alguns é certo. Nós estamos vendo isso na sociedade. Nós estamos vendo isso que está acontecendo no Brasil. Vou dar exemplo do nosso país. Nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil, tudo isso que está acontecendo na nossa nação. E quantas pessoas carregam um complexo de discriminação por qualquer coisa que outras pessoas falarem, ou que outras pessoas falam. Ela se sente, como eu posso dizer assim, rejeitada, desprezada, se sente a menor. E eu quero dizer para você uma coisa, você carrega esse tipo de complexo sobre a sua vida. Chegou a hora de você vencer tudo isso. Chegou a hora de você romper esses complexos e começar a viver o melhor de Deus na sua vida. Eu falei isso ontem, anteontem, e eu vou repetir de novo hoje. Chegou a hora de você vencer todos esses complexos, porque os complexos estão impedindo de você viver os melhores tempos da sua vida em Deus, os melhores tempos da sua vida. Os complexos que vocês carregam, o complexo que nós carregamos, estão impedindo de nós vivermos as melhores coisas da nossa vida, as melhores coisas de Deus para nós. Porque muitas vezes nós nos sentimos inferior às outras pessoas, nós nos sentimos com medo, nós nos sentimos muitas vezes, nós nos sentimos superior. Sabe o que é superioridade? Se você for ler, você pode pesquisar. O complexo de superioridade é aquela pessoa que carrega dentro dela, sabe, um complexo de inferioridade, mas ela quer sobressair as outras pessoas. Ela quer mostrar que ela quer ser aceita por todos. Então ela carrega sobre ela um complexo de superioridade. E hoje nós estamos falando sobre o complexo de discriminação. Pessoas, por qualquer coisa que você fala hoje, ela se sente discriminada. Sabe por quê? Porque a sociedade hoje, sabe, dita padrões como a pessoa deve viver. Hoje aquilo que você fala, aquilo que é certo, hoje o sistema entende que é errado. Aquilo que é errado, o sistema desse mundo entende que é certo. Hoje está havendo uma distorção do que é certo e errado. Hoje está havendo uma distorção do que é bom e ruim na sociedade. E por causa dessas distorções que está acontecendo na nossa sociedade, você vê tantas pessoas feridas, carregando complexos em sua vida, achando que ela não vai conquistar nada. Porque a sociedade dita padrão de vestimenta, padrão de como você deve se vestir, padrão de como você deve se comportar, padrão de como você deve falar, padrão do que é certo e errado. Só que quando nós seguimos essa palavra, que é viva e eficaz, que nos direciona, nós entendemos uma coisa: aquilo que o mundo fala que é certo, essa palavra fala que é errado. Eu vou com essa palavra, porque a sociedade está dessa forma. E quantas pessoas estão querendo andar no padrão da sociedade e acabam se ferindo? Fala aí. Quantas pessoas você conhece por querer andar no padrão da sociedade
hoje em dia, no padrão daquilo que a sociedade dita, o padrão daquilo que o mundo dita, você acaba se ferindo e gerando dentro dessa pessoa um complexo de discriminação, dela se sentir rejeitada por todos. Você sabe o que é rejeição? Eu vou falar pra vocês, eu anotei. Por que você anota? Ultimamente, sabe quando Deus começa a falar conosco, pra gente não se perder na direção daquilo que Ele está nos dando, eu faço as anotações. Você sabe por quê? Porque quando Deus nos revela algo, só que Ele está falando assim, não, eu vou tratar primeiro dentro de você. E existem pessoas, muitas vezes como você, se sentindo, sabe, muitas vezes discriminado, muitas vezes sentindo inferior às outras pessoas, com medo, carregando sobre ela algumas coisas que desencadeiam por causa desse tipo de complexo. E um complexo de discriminação, sabe aquele que desencadeia nas pessoas? Rejeição. E você sabe o que é rejeição? Rejeição, resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. A pessoa que passa por rejeição pode em algum momento associar-se aos outros sentimentos, como abandono, fracasso, indesejabilidade social e a busca de aprovação. Já percebeu? Pessoa que sofre com esse tipo, sabe, de complexo de discriminação, ela se sente rejeitada, desprezada pelas outras pessoas. E quantas pessoas nós vemos hoje no nosso país, vou falar do Brasil especificamente, com esse sentimento de rejeição, seja dentro de casa, no meio da sociedade, no trabalho, até mesmo na igreja. Se sente rejeitada. Se sente muitas vezes discriminada. Ah, não me chamam porque eu não sei falar direito. Ah, não me chamam porque eu não sou filho de A, B ou C. E ela começa a carregar dentro dela esse complexo de discriminação. E ela se sente rejeitada, menosprezada. E isso vai gerando, desencadeando dentro dessas pessoas um outro complexo que nós falamos no primeiro dia, que é o que nós mais vemos, que é o complexo de inferioridade. Quantas pessoas nós vemos que carregam esse complexo? E quando desenvolve o complexo de discriminação com o complexo de inferioridade, se sente rejeitada e ao mesmo tempo ela se sente inferior. Ela não tem mais autoestima. Muitas vezes ela não tem nem amor próprio. Às vezes ela se pergunta para si mesma, né? Por que eu nasci, por que eu existo? Quantas pessoas começam a desencadear esses negócios, esses tipos de complexo, e aquilo ali muitas vezes não é tratado. A pessoa não vence, começa, sabe, a cada dia, sabe, esse complexo de discriminação, se sentindo rejeitada, desprezada, associando-se muitas vezes com o complexo de inferioridade, sabe, não tem autoestima, e muitas vezes vai acarretando o que nela? Uma raiz de amargura, porque ela vai se sentir sempre inferior às outras pessoas, se sentindo incapaz de qualquer coisa. E quantas pessoas estão se sentindo desta forma, carregando qualquer tipo de complexo que está ferindo ela por dentro. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem ter força para se levantar e nem para se posicionar. Nós estamos vivendo uma sociedade que qualquer coisa que você fala, você fere, você machuca. Você é alvo de, as pessoas falam assim, eu vou te cancelar, porque o cara, não sabe, o cara como eu posso dizer assim, né? O cara sempre está agindo com um ato de discriminação com as outras pessoas. E você está sempre cometendo bullying com as outras pessoas. Hoje qualquer coisa que você fala, mesmo estando certo, as pessoas vão querer te cancelar porque vão falar que está errado. Você vê hoje numa sociedade, quando nós vemos esses dias aí na televisão, num domingo, numa premiação, o cara comparando um cara de uma novela que morreu, falando que poderia ter morrido, né, que poderia ter sido o velho da van, Luciano Hang. Nós estamos vendo isso na nossa sociedade. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade, sabe? Se você tem uma opinião política diferente de outras pessoas, você é rejeitado, você é discriminado, você é cancelado, você é tudo. Isso acontece, vai acontecer, isso acontece até no meio das famílias. Quantas famílias durante esse período de política brigaram, discutiram, hoje não conversam por causa de uma política? Hoje o que nós estamos vendo na nossa sociedade, a Bíblia fala assim que nos últimos tempos, olha só, 2 Timóteo capítulo 3, não estava, tá? Aqui nas anotações, mas Deus, quando Ele fala, nós temos que obedecer. Em
Então guarda essa palavra de 2 Timóteo capítulo 3. Vou ler do 1 ao 5 que fala assim, ó. Lembre-se disto. Nos últimos tempos haverá... Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessas pessoas. Ela também fala em Mateus que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, que nos últimos tempos nós veríamos guerras, terremotos, maremotos, pais contra filhos, filhos contra os pais, e que nós estamos vendo numa sociedade hoje. Quando você liga a televisão, coloca no telejornal, ou quando você abre a sua rede social, ou você vai ler algum documentário, ou você vai ler alguma manchete, alguma notícia na internet, você vê quantos filhos, brigam com seus pais, muitas vezes acaba matando seus pais e vice-versa. E nós estamos vendo isso nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E quando nós falamos isso, o amor de muitos esfriaria, quando você lê 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver uma coisa. Algumas bíblias falam assim, como será a humanidade, o título lá, a humanidade nos últimos tempos. E quando na minha Bíblia fala assim, os últimos dias, como serão a humanidade, como as pessoas serão. E tem alguma diferença daquilo que nós vemos em Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5? Não, as pessoas estão dessa forma.